Então, na aula de hoje a gente vai falar de derivada e algumas propriedades. A propriedade da identidade, que eu não dei esse nome para vocês, mas nós já vimos, fizemos exercício, onde eu tenho uma função f de x e a derivada dessa função é 1. Nós usamos diversas vezes em exercício, resolvendo exercício. Da função constante, minha constante qualquer que ela seja, a derivada vai ser zero. Lembrando que ela é zero quando ela não tem uma variável multiplicando. Ela tem que ser constante. Se ela tiver uma variável aqui, o x multiplicando k vezes x, ela deixou de ser constante. A soma nós fizemos também, nós utilizamos, que é exatamente naquele momento onde eu tenho uma função com mais de um termo somando. Eu tenho lá 2 ou 3 termos somando, não importa se ele seja constante, se seja uma identidade, só x, ou que aí eu tenho que derivar todos os termos, então também nós trabalhamos essa aqui, da soma. E a da diferença também, se eu tiver termos onde que eu estou subtraindo os termos da minha função, eu preciso derivar todos eles. E eu posso considerar cada termo da minha função como uma função também. Aqui a gente tem a da potência, né? Nós falamos da diferença, a da potência, que nós usamos também ontem. Então eu tenho a derivada da potência, que eu vou estar usando ela, essa da potência, a gente usa ela em praticamente junto, eu posso usar com qualquer outra propriedade. Tá? A gente pode estar usando tudo junto. Então as propriedades, a gente acaba usando elas junto. E nós não precisa ficar falando, olha, propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. Eu preciso saber que elas existem para a gente estar utilizando. A função onde eu tenho a raiz, também nós usamos isso. Nós resolvemos isso num exercício na aula anterior. Então eu tenho lá a minha função f de x igual a raiz enésima de x. A derivada sempre vai ser 1 sobre n, que vai ser a potência, o que multiplica a raiz enésima de x, mas meu x vai estar elevado a n menos 1. E aí nós vamos começar hoje com a derivada do produto. Então eu tenho duas funções quaisquer, onde que eu tenho uma terceira função, que ela é formada pela multiplicação de duas funções. Então eu tenho, a minha derivada vai ser a derivada da primeira função, vezes a segunda, mais a primeira sem derivar, vezes a segunda. Então aqui é a propriedade. Depois que eu fizer essa derivada, usar a propriedade para derivar, o que eu vou fazer? Distributivo, multiplicação, soma, subtração, para o quê? Deixar minha função bonitinha. Então o que a gente vai fazer? Olha, aqui tem alguns exercícios que a gente vai resolver usando a propriedade do produto. Todas elas simples, para vocês entenderem o funcionamento. Então eu vou chamar essa primeira aqui, ó, de U de x. E essa segunda eu vou chamar de V de x. Então a minha derivada, no caso aqui, dessa função, que ela denomina f', que é, lembrando que é o sinal de derivada, usando a propriedade, o que eu vou fazer? Olha, eu vou seguir aqui, olha, primeiro eu vou derivar o u, então a minha primeira derivada, então eu vou fazer o quê? Ah, mas eu tenho x ao quadrado. Para derivar x ao quadrado eu vou usar a potência. Então vai ficar quem? 2, eu vou descer a potência, vai multiplicar a potência menos 1. Vou derivar o primeiro termo. Vou derivar o segundo termo. O segundo termo eu tenho a constante que ele vai ficar quietinho ali, vezes a derivada de x. Derivada de x nós já vimos que é 1. E eu vou agora copiar a minha função v sem derivar. Então eu vou copiar do jeitinho que ela está. Mas sempre vai ser mais aqui, sempre, tá? Aí aqui eu vou fazer o U, eu vou copiar o sem derivar, do jeitinho que ele tá. E depois eu vou derivar V, né, a derivada de V.
Então, vê aqui, olha, x mais 1. Então, a derivada de x nós já aprendemos que é 1, mais a derivada de 0, lembrando que 0 é constante, a derivada é 0. E aqui agora vai sobrar o quê? Só para fazer exatamente multiplicação, soma, subtração, se for o caso, tá? Então, como que vai ficar agora? Aqui eu tenho que 2 mais 1, 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 2x elevado a 1, não preciso escrever potência no 1, porque é 1, mais 2 vezes 1 é 2, que multiplica x mais 1, mais, eu vou copiar x ao quadrado mais 2x. Aqui 1 mais 0 é 1. Então, agora eu vou fazer só as multiplicações para depois eu somar. Então, aqui eu vou fazer distributiva. 2 que multiplica x, eu vou ter 2x ao quadrado. 2 que multiplica 1, eu vou ter 2x. Aqui eu tenho 2 que multiplica x, eu vou ter 2x. 2 que multiplica 1, eu vou ter 2. Mais x ao quadrado que multiplica 1, x ao quadrado. 2x que multiplica 1, 2x. Agora eu vou somar. Eu tenho aqui, olha, x ao quadrado eu tenho aqui e tenho aqui. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 1x ao quadrado, vai me dar 3x ao quadrado. Aqui eu tenho 2x mais 2x, então eu tenho 4x. E aqui eu tenho mais 2x, então eu vou ter 6x. E aqui tem o independente, sobrou só 2. Então, vai ficar mais 2. Essa é a minha derivada da função usando a regra. Próximo exercício. A gente vai usar o mesmo processo, tá? Mesminho. Eu vou até colocar aqui para vocês, tá? A propriedade. Eu tenho lá produto, tem duas funções. Vou colocar o IV aqui para vocês. Tá? F ela é igual à função U vezes a função V. A derivada vai ser a derivada de U vezes V mais U vezes a derivada de V. Então, é isso que a gente vai estar utilizando, lembrando sempre dessa propriedade, tá? Então, aqui, eu vou chamar x mais 4 de U e 2x ao quadrado menos 1 de V. E aí, a gente vai fazer a derivada. Então, a derivada de x vai ser quem? Lembra, ó, eu vou derivar U. Então, eu vou pegar U, vou derivar. Então, a derivada de x, ela é 1, mais a derivada de 4, que é a constante é 0. Vou copiar V, sem derivar, do jeitinho que ela tá, eu vou copiar. Mais, eu vou copiar V. Aliás, eu vou copiar U. Então, vai ficar x mais 4 e vou derivar V. Então, a hora que eu derivo V, o meu 2 aqui, ele vai ficar quietinho ali, porque está multiplicando x ao quadrado. X ao quadrado, eu vou usar a propriedade da potência. Então, se eu tenho x elevado a n, a hora que eu derivo, vou dar o tombo no expoente x n menos 1. Eu vou estar usando essa propriedade. Então, vai ficar 2, que ele vou descer meu expoente, que multiplica x, 2 menos 1, menos a derivada de 1, que 1 é constante, então é 0. Lembrando que 2 menos 1 é igual a 1. Então, a minha derivada aqui vai ficar 1, porque 1 mais 0 é 1,
que multiplica 2x ao quadrado menos 1, mais... Então, aqui eu vou copiar x mais 4 e vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4, x. 2 menos 1 é 1, eu não preciso escrever potência 1, menos o 0, eu não preciso escrever 0. E aqui agora eu vou fazer as multiplicações. Então, 1 vezes 2, eu vou ficar 2x ao quadrado. 1 vezes menos 1, menos 1. Aqui vai ficar mais, porque eu tenho, olha, x que multiplica 4x. Então, vai ficar 4x ao quadrado. 4 que multiplica 4, 2 positivo fica positivo. 4 vezes 4, 16x. E aqui agora eu vou somar. Quem que eu tenho para somar? X ao quadrado aqui, eu tenho x ao quadrado aqui. No primeiro termo eu tenho 2x ao quadrado, no segundo eu tenho 4x ao quadrado. 4 mais 2, eu vou ter 6x ao quadrado. X só, eu só tenho esse termo, então eu vou copiar ele, então vai ficar 16x. Termo independente eu tenho só menos 1, então eu vou copiar. Esse daqui, essa é a minha derivada da minha função original. Aqui a gente tem mais uma função. Multiplicação, tá? Eu tenho a função, duas funções multiplicando. E eu vou usar o produto de novo. Então, se eu tiver f, que ele é igual a u vezes v, a hora que eu derivo, eu vou ter a derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. A gente vai usar essa propriedade. Eu tenho potência, x ao quadrado, eu tenho potência. Então, eu tenho lá f igual a x elevado a n. A derivada vai ser n, que multiplica x, n menos 1, elevado a n menos 1. Então, a gente vai usar essas duas propriedades, tá? E aqui a gente usa a propriedade da soma, a subtração, também embutido, porque a da identidade, a da constante, que não tem como a gente fugir. Mas as principais, do que eu não posso esquecer, de forma como que eu vou usar, produto e potência, tá? Então, eu vou chamar de o x, e vou chamar de v, x ao quadrado mais 1. Então, a hora que eu derivar aqui, eu vou ter a derivada de u, né, que eu vou derivar u. Então, a derivada de u, como ele é a identidade, vai ser 1, tá? Então, aqui, olha, eu derivei o u, agora eu vou copiar v, que vai ficar x ao quadrado mais 1, mais... Eu vou copiar o... Opa! Eu vou copiar a função u e vou derivar a função v agora. A função v, eu tenho x ao quadrado, então eu vou usar uma potência. Vai ficar 2, x elevado a 2 menos 1. 1, ele é constante, então vai ficar 0. E agora eu vou fazer multiplicação, soma e produto ali dentro, em subtração. Então, eu tenho 1 que multiplica x ao quadrado, vai ficar x ao quadrado. 1 que multiplica 1, vai ficar mais 1. Mais x aqui, que multiplica 2. Aqui vai ficar x elevado a 1, mais 0 eu não preciso colocar. Então, eu tenho x ao quadrado mais 1, que aqui eu só vou copiar, mais x que multiplica 2x, eu vou ficar com 2x ao quadrado. X ao quadrado mais 2x ao quadrado, eu tenho 3x ao quadrado mais 1, que é o termo independente de x aqui. Então, essa aqui é a minha derivada. Então, nesse daqui, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai usar a propriedade do produto. Então, eu tenho duas funções multiplicando, eu vou derivar
Eu derivo a primeira, copio a segunda, mais copio a primeira, derivo a segunda. É isso que a gente vai fazer. Quando eu tenho que usar potência, a derivada, eu vou abaixar o expoente, que vai multiplicar minha variável e vou subtrair um do expoente. Isso aqui sempre vai acontecer. Eu vou chamar o primeiro termo aqui, olha, de U, né, de variável U, e o segundo da minha função V. Então, eu deslinkei minha função U e minha função V. E aí fica fácil para eu utilizar a propriedade do produto. Sempre procura fazer isso quando vocês não têm aquela familiaridade já com as propriedades. Depois que vocês pegar bem a propriedade, aí já nem precisa mais escrever lá do lado, já pode fazer direto. Então, aqui, ó, a gente vai fazer derivada da função. Então, primeiro eu vou derivar a variável, a função u. Então, vai ficar 3 vezes, vai cair, olha, 2, x, 2 menos 1, menos 5, derivada de x é 1. Vou copiar v, sem derivar, do jeitinho que ela tá. Mas, agora eu copio a função u, do jeitinho que ela tá. Sem derivar. E vou derivar v, a função v. Então, se eu tenho x ao quadrado, vai descer o expoente, vai ficar 2 menos 1, expoente menos 1, mais a derivada de 2, que é 0. Agora, eu vou fazer as multiplicações, subtrações e soma. Então, aqui eu tenho 2 vezes 3, vai ficar 6x, porque 2 menos 1 é 1, menos 5, porque 2 vezes 1 é 5, que multiplica x ao quadrado mais 2, mais, aqui eu vou copiar, não tem nada para fazer, por enquanto. Então, 3x ao quadrado menos 5x, vezes, aqui eu tenho, olha, 2 menos 1 é 1, então vai ficar 2x. Agora, eu vou fazer a distributiva. Então, eu tenho x ao quadrado, 6x que multiplica x ao quadrado, 6x que multiplica x ao quadrado vai ficar 6x ao cubo. 6x que multiplica 2 vai ficar 12x. Menos 5 que multiplica x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Menos 5 que multiplica 2, menos 10. Ok? Mais, aqui eu tenho, olha, 3x ao quadrado que multiplica 2x, 3 vezes 2, 6, x ao cubo, menos 5x que multiplica 2x, menos com mais vai dar menos, 5 que multiplica 2 vai dar 10, x que multiplica x, x ao quadrado. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Somar os valores em termos em comum, ou subtrair, se for o caso. Então, eu tenho, olha, 3x ao cubo, mais 6x ao cubo, 6 mais 6, 12x ao cubo. Aí eu tenho menos 5x ao quadrado, menos 10x ao quadrado, porque mais com menos vai dar menos. Menos 5 mais 10, menos 10, menos 15x ao quadrado. Só em x eu tenho só esse termo aqui, então vai ficar mais 12x. E termo independente eu tenho só o menos 10, então vai ficar menos 10. A propriedade do quociente, derivada do quociente, onde eu tenho duas funções, u e v, e eu vou fazer a divisão delas. Só que eu tenho que tomar um cuidado
que se está no denominador, ela tem que ser diferente de zero. Então, tudo que está aqui tem que ser diferente de zero. Tá? Eu não posso colocar essa função, não pode ser zero de forma alguma. Então, tem que ser algo que seja diferente de zero, porque nós vimos que nós não conseguimos dividir nada por zero. Se tiver um zero no denominador, eu tenho uma determinação, e aí eu não faço a derivada. E aí, como que vai ser a derivada? Eu vou derivar o numerador, copiar o denominador, menos, eu copio o numerador sem derivar, derivo o denominador e divido pelo denominador ao quadrado. Então, aqui, o numerador daqui, ele é praticamente igual à regra do produto, porém com uma subtração e não com a divisão, com a soma. Então, o que muda o numerador com relação à regra do produto? Em vez de eu ter uma soma, agora eu vou ter uma subtração. E aí, a gente vai dividir pelo denominador. Então, eu tenho numerador e denominador, ou a primeira ou a segunda, que é numerador e denominador, e a gente consegue, utilizando essa propriedade, fazer qualquer derivada de uma função quociente. Então, aqui eu tenho uma função que eu tenho uma derivada, uma divisão, ou seja, um quociente. Então, se eu tenho uma divisão, o que eu vou ter que usar? Eu vou ter que usar, eu tenho lá uma função u dividido por v, eu tenho uma divisão, eu vou precisar estar usando para derivar a regra do quociente. A regra do quociente, aí eu vou derivar o numerador, vou multiplicar pelo denominador sem derivar, vou subtrair, né, então menos, a função que está no numerador sem derivar, vezes a derivada do denominador, dividido pelo denominador ao quadrado, sem derivar. Se eu tiver a regra, usar a regra da potência, então a potência, só lembrando, eu tenho x elevado a n, a derivada vai ser, eu vou descer o numerador, que multiplica x, a variável, onde a minha potência, estou subtraindo 1. Então, para resolver esse exercício, eu vou chamar o numerador de u e o denominador. E aí, para eu derivar, lembrando que agora aqui eu vou ter um quociente. Então, a gente vai ver que agora acaba sendo extenso para estar resolvendo, porém elas não são difíceis. Mas tem algumas que vão ficar um pouquinho mais extensa para fazer as contas, mas de forma nada tão difícil. Então, eu vou derivar o numerador. Então, o numerador, a hora que eu derivo, que é o meu u, então, derivando o numerador, que é meu u, eu vou ter o quê? 2, que multiplica a derivada de x ao cubo. Lembrando que x ao cubo, eu vou estar usando a potência, então vai ficar 3, que multiplica 3 menos 1. Menos 4, que vai ficar quietinho, que multiplica x ao quadrado. X ao quadrado, eu vou usar a potência, então eu vou descer a potência, 2, x, 2 menos 1, mais a derivada da constante, porque 3 é uma constante, então é 0, vezes o denominador sem derivar, então vai ficar x ao quadrado. Menos agora eu vou copiar o numerador sem derivar. Então, eu vou copiar do jeitinho que está, 2x ao cubo, menos 4x ao quadrado mais 3. E vou derivar o denominador. Então, o denominador é x ao quadrado. Para eu derivar, eu vou estar usando potência. Então, vai ficar 2x elevado a 2 menos 1. Dividido por v ao quadrado. Então, eu tenho x ao quadrado elevado ao quadrado. Eu já fiz o processo de derivada. Agora, o que a gente vai fazer? Só ajuste da função, tá? Que é fazer as multiplicações e depois soma e subtração. Então, aqui, tá?
Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui? Olha, eu tenho x, 2 vezes 3, que multiplica x ao quadrado, porque aqui, ó, ele é 2, 3 menos 1 é 2. Então, 2 vezes 3 vai ficar 6, x ao quadrado, menos 2 vezes 4, 8, que multiplica x elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1. Eu não preciso escrever o zero aqui, vezes x ao quadrado, menos, aqui eu tenho 2 que multiplica x ao cubo, eu vou copiar, tá? Toda essa função. E vou arrumar aqui. Então, aqui, olha, eu tenho 2 vezes x é que é elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 2 vezes x. X. Aqui eu tenho quadrado ao quadrado, vai ficar x à quarta. Tá? Nesse caso, o que a gente pode fazer? Se vocês enxergarem, antes de fazer toda a multiplicação, que aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x, então eu posso estar colocando x em evidência. Posso fazer isso antes de fazer toda a multiplicação? Posso, ou posso fazer isso no final também. Tanto faz, vai ficar a critério de vocês. Se eu quiser fazer direto, eu preciso do quê? Que tenha nos dois termos. Então, se eu fizer a divisão, eu vou colocar aqui, olha, um x em evidência, tá? Ele vai sobrar aqui 6x ao quadrado menos 8x. Aqui vai ficar x, porque eu estou tirando um x daqui. Menos 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 3, que multiplica 2, porque eu estou tirando o x daqui e colocando ele em evidência, tá? Dividido por x à quarta. Eu posso fazer simplificação, tá? X dividido por x à quarta aqui vai ficar x à terceira. E aí eu vou fazer as multiplicações. E soma do numerador. Se eu não quiser fazer isso no início, quiser fazer no final, pode? Pode. Então, aqui, aí vai ficar a critério de vocês. Então, eu tenho, olha, 6x ao quadrado que multiplica x. Vai ficar 6x ao cubo. Menos 8x que multiplica x. Vai ficar menos 8x ao quadrado. Aqui eu tenho, olha, menos com mais. Então, vai ficar menos 2, que multiplica 2 aqui, então vai ficar menos 4x ao cubo. Menos com menos vai dar mais. Aqui ficou menos. Então, eu tenho mais 4x ao quadrado, que multiplica 2. Então, vai ficar mais 8x ao quadrado. Menos, aqui, olha, com mais, vai dar menos. Então, eu tenho menos 3, que multiplica 2, vai ficar menos 6. Dividido por x ao cubo. O que eu vou fazer agora? Somar os termos em comum que eu posso somar. Eu tenho 6x ao cubo menos 4x ao cubo. Então, vai me sobrar 2x ao cubo. Menos 8x mais 8x dá 0. E aqui vai sobrar quem? Menos 6 dividido por x ao cubo. Esse x ao cubo com esse x ao cubo eu não posso dividir, porque eu tenho uma subtração e eu tenho só o 6 aqui que não tem x ao cubo. U e V. Então, a derivada, que é uma fração. Então, eu tenho U derivada vezes V menos U sem derivar vezes a derivada de V sobre V ao quadrado. E se eu tiver que usar a potência, que é x elevado a n, a derivada vai ser, vou
n que multiplica x, n menos 1, sempre tirando 1 da potência. Nós vamos chamar aqui de u. Esse aqui de v. Então, a derivada f de x é esse aqui. Então, eu vou derivar o u, a função que eu chamei de u. Então, eu tenho 4, que vai multiplicar a derivada de x ao cubo. X ao cubo eu vou usar potência. Então, vai ficar 3, que multiplica x, 3 menos 1, menos 3 vai ficar quietinho aqui, que vai multiplicar a derivada de x ao quadrado, que eu vou usar potência. Então, vai ficar 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1, mais a derivada de 2x, vai ficar 2, derivada de 1 de x é 1, mais a derivada de 5, que é a constante, é 0. Vezes x ao quadrado. Lembrando que aí eu tenho menos. Agora eu vou copiar o numerador sem derivar, sem fazer nada. 4x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais 2x mais 5. Multiplicar para a derivada de x ao quadrado, que é o denominador. Vou usar a potência, então vai ficar 2, que multiplica x, 2 elevado a menos 1. 2 menos 1. Dividido por x ao quadrado. Aqui eu vou ter 2 elevado, 2 que multiplica x elevado a 1. Tá? Então, se eu quiser já, aqui no caso, eu já vou fazer as minhas multiplicações aqui, tá? Só para reduzir o que a gente tem ali, para ficar mais fácil a gente enxergar. Então, aqui eu tenho, olha, 3 vezes 4 vai me dar 12, x elevado a 3 menos 1, 2. Aqui eu tenho menos, 2 vezes 3, 6, que multiplica x elevado a 1, porque 2 menos 1 é 1. Então, vai ficar 2x. Aliás, 2 não, né? 6x. Aqui eu tenho 2 que multiplica 1, vai ficar mais 2. O zero eu não preciso colocar, porque ele não vai influenciar mais nada. Que multiplica x ao quadrado. Menos, denominador agora, tá? Eu vou copiar o numerador, 4x a terceira, menos 3x ao quadrado, mais 2x mais 5, que multiplica 2x, porque 2 menos 1 é 1. Denominador, x ao quadrado, x à quarta. Se eu quiser fazer direto, aqui, eu vou colocar em evidência, já aqui. Poderia fazer no final, tanto faz. Então, eu vou colocar em evidência, vai ficar x. Essa parte que está entre parênteses vai se manter igual. Então, vai ficar 12x ao quadrado, menos 6x mais 2. X ao quadrado, a hora que eu coloco o x em evidência, vai ficar x. Menos. Vou copiar o que tem entre parênteses, sem mudar. Então, vai ficar 4x ao cubo menos 3x ao quadrado, mais 2x mais 5. Nesse 2x eu vou colocar x em evidência, vai me sobrar só 2. Dividido por x à quarta. Agora eu posso fazer a divisão. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar x à terceira. Eu tenho x dividido por x à quarta. O que eu vou fazer agora? A multiplicação, soma, subtração. Então, aqui vai ficar
12x ao quadrado que multiplica x vai ficar 12x ao cubo. Menos 6x que multiplica x vai ficar menos 6x ao quadrado. Aqui eu tenho 2, tá? Que multiplica x e vai ficar 2x. Menos, aqui eu vou colocar menos 4x, então menos com mais vai ficar menos. Menos com mais aqui ele vai ficar menos, então menos 4x ao cubo que multiplica 2 vai ficar menos 8x ao cubo, tá? Já fazendo a regra de sinal. Menos com menos aqui vai ficar mais. Então, eu tenho mais 3x ao quadrado que multiplica 2. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. Então, vai ficar mais 6x ao quadrado. Menos com mais vai ficar menos. Eu tenho menos 2x, que multiplica 2, vai me dar menos 4x. Menos com mais vai ficar menos. Eu vou ter menos 5. Menos 5 vezes 2, menos 10. Dividido por x a terceira. Então, aqui eu vou somar e subtrair o que eu tiver que somar e subtrair. Eu tenho 12x ao cubo menos 8x ao cubo. Eu vou ter 4x ao cubo. Menos 6x ao quadrado mais 6x ao quadrado vai me dar 0. 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai me dar menos 2x. Quadrado não, tá? Desculpa. Então, eu tenho 2x menos 4x vai ficar menos 2x. Termo independente, eu só tenho menos 10. Vai ficar menos 10 sobre x ao cubo. Então, aqui, olha, eu tenho um quociente, então eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, eu tenho U dividido por V, fazendo, usando a propriedade do quociente. Então, se eu tenho uma divisão, eu vou usar o quociente para derivar. Então, lembrando que eu tenho a divisão U, linha, deriva o numerador, copio o denominador, menos, copio o numerador, vezes derivada do denominador sobre o denominador ao quadrado, sem derivar. Nesse caso, nós não vamos usar potência, porque a gente tem x mais 1 sobre x mais 2. Então, eu vou chamar de U o numerador e de V o denominador. Então, a minha derivada, ela vai ser a derivada do numerador. Então, eu tenho x mais 1. A hora que eu derivo x vai ser 1, a hora que eu derivo 1 vai ser 0. E eu vou copiar o denominador. O denominador é x mais 2, não vou derivar, menos o numerador sem derivar, que é... Peraí, errei a cor. Menos o numerador sem derivar, que é x mais 1, vezes a derivada do denominador. Então, a derivada de x é 1, a derivada de 2, que é uma constante, é 0. Vezes sobre x ao quadrado, porque o denominador é ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Multiplicação, soma e subtração. Tá? Então, aqui, a minha derivada vai ser quem? 1 mais 0 vai ser 1, que multiplica x mais 2, menos x mais 1, que multiplica 1, porque 1 mais 0 é 1. Dividido por x mais 2 ao quadrado. X mais 2 multiplicado por 1 vai dar x mais 2.
x menos mais 1 vezes 1 vai dar x mais 1. Então, eu vou fazer regra de sinal. Menos com mais vai dar menos, então vai ficar menos x. Menos com mais vai dar menos 1. Dividido por x mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho mais x menos x, 0. Mais 2 menos 1, mais 1, dividido por x mais 2 ao quadrado. Não tem necessidade de eu desenvolver o quadrado perfeito, tá? Posso deixar assim sem nenhum problema.